Sabe aquela sensação de nostalgia, de olhar para trás e sentir que as coisas eram mais de verdade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa reflexão sobre esse sentimento, que parece que define muito da nossa vida hoje em dia. E o nosso ponto de partida é um texto do editor brasileiro Francisco Filardi. Ele conseguiu capturar de uma forma impressionante essa sensação de perda, tanto cultural quanto afetiva, que paira no ar. A ideia principal do Filardi já chega como um soco no estômago, sabe? Ele diz que a era romântica, com toda aquela profundidade e afeto, acabou, e já faz tempo. O que veio no lugar é uma história completamente diferente. Para a gente entender bem essa ideia, nosso papo vai seguir por 5 pontos. Primeiro, o fim da era romântica. Depois, o que ele chama de a era das falsificações. Vamos voltar para as lembranças de tempos simples, analisar como a publicidade ficou na memória e fechar com a reflexão sobre o tempo em que éramos felizes. Então, vamos começar por aí, pelo ponto central do Filardi. Ele basicamente decreta o fim da era do romance, da conquista, dos sentimentos que levavam tempo para construir. Mas, se isso acabou, o que é que veio para preencher esse espaço? A resposta, segundo ele, é a tal da era das falsificações. E pensa bem, isso não é só sobre produtos falsificados. É sobre experiências, verdades e até as próprias pessoas se tornando inautênticas. E o resultado disso tudo é bem pesado. O que ele chama de a morte do afeto. E essa morte do afeto, olha, não é só uma frase de efeito. Ela aparece de formas bem reais no nosso dia a dia, como a gente vai ver agora. Os sintomas estão por toda parte, né? Pessoas sendo tratadas como objetos, a vida ficando banal, desejos que nem têm gosto de nada, sentimentos que a gente mal sabe o que são. Essa desconstrução toda do que era real e profundo acaba virando um prato cheio para ansiedade, para depressão, para essa sensação de vazio que tanta gente sente. O resultado é um paradoxo muito esquisito. A gente passa a viver a experiência do que não vivemos. É como se estivéssemos assistindo a nossa própria vida passar, em vez de realmente estar nela. Essa distância entre o que se posta e o que se sente de verdade, nossa, é uma fonte de angústia constante. E essa tabela aqui, ela resume tudo de um jeito brilhante. A gente saiu de verbos de ação, que exigiam esforço, conquistar, envolver, dedicar, e foi parar em reações passivas, automáticas. A complexidade toda de um sentimento foi trocada pela simplicidade de um clique. Bom, para entender o tamanho do que se perdeu, o Filardi nos leva numa viagem de volta aos tempos simples. Um tempo em que a felicidade parecia mais palpável, sabe? Era encontrada em alegrias reais, sem precisar de filtro. Ele lembra de coisas como o prazer genuíno de comer um Big Bob, com o molho escorrendo pelo rosto, sem a menor preocupação com a foto perfeita. A experiência era o que importava. Ou o sabor de um choquito. Não era só um chocolate, era uma fonte de alegria, com uma receita que parecia mais honesta, mais de verdade. E as referências culturais, né? As bicicletas Monarch, o jogo de bafo-bafo com figurinhas, coisas que criaram memórias em comum, que conectavam uma geração inteira. Ele descreve uma época em que namorar significava passar uma tarde inteira juntos no cinema. Muitas vezes, o filme era só um detalhe. O importante era a companhia. E até uma coisa simples como ir comprar pão quente na padaria do bairro era uma experiência. Tinha cheiro, tinha calor, era um ritual que marcava o dia. E o mais curioso é o que conectava todas essas memórias: a publicidade. As propagandas daquela época não só vendiam coisas, elas criavam a trilha sonora da vida das pessoas. Um laço emocional que hoje parece quase impossível de se ver. Pensa só em Coca-Cola, é isso aí. Isso era muito mais que um slogan. Era uma cápsula de otimismo, de simplicidade, um sentimento coletivo que a marca soube capturar como ninguém. Ou então, bonita camisa, Fernandinho. Uma frase de comercial que virou piada nacional. Isso mostra um nível de impacto na cultura que ia muito além de só vender roupa. Vendia um momento, uma piada que todo mundo entendia. Não se esqueça da minha Caloi, não era só um lembrete, era a voz de um sonho de infância. Essas campanhas vendiam aspiração, criavam uma conexão emocional tão forte que o marketing de hoje em dia com influenciadores raramente consegue chegar perto. E talvez o melhor exemplo seja o primeiro Valizere A Gente Nunca Esquece. Aqui, a publicidade foi genial. Ela deixou de falar do produto para falar de um rito de passagem, um momento marcante na vida de alguém. E com isso, a marca se tornou inesquecível. E para fechar, Filardi junta todas essas memórias numa conclusão muito poderosa sobre o que é, afinal, a felicidade.
Ele fala daquela época em que a alegria era jogar a bola na rua e chegar na aula todo suado, sujo, sem a menor preocupação com o que os outros iam pensar, era só viver o momento. E aí vem a parte mais tocante da reflexão dele. A felicidade daquele tempo não era uma meta, não era algo para ser exibido, era algo que simplesmente se vivia. E o mais louco é que eles eram felizes e nem percebiam. Então a análise do Filardi deixa no ar uma pergunta que fica ecoando, né? Nessa busca incessante por uma vida mais conectada, mais otimizada. O que foi que a gente deixou para trás? Talvez a resposta não seja ter mais, e sim redescobrir o valor daquilo que é simples e real.